Hoje eu quero ensinar vocês como usar um componente que é o componente mais legal do Grasshopper, que muita gente não sabe, mas ele é muito fácil e muito tranquilo, vocês podem usar em qualquer parte da definição de vocês. Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Tudo certinho, tudo ok? Eu espero que esteja tudo certo aí com vocês. E o seguinte, nesse vídeo aqui, como é que veio a ideia desse vídeo? Eu tava trocando uma ideia com o Wallace, que agora é o nosso novo colaborador aqui no Parametrizado, que, cara, tem alguns componentes no Grasshopper, tem uma série de componentes, na verdade, que eles são ótimos, eles são maravilhosos, valiosos. Eu já passei por um deles aqui, que é o Contour, então já tem aqui o vídeo, se vocês estiverem interessados é só assistir. Mas tem vários, mas tem um, assim, em específico, tá? Que eu acho que às vezes a galera tá com medo dele, não sei o que é o Graph Mapper. E o Graph Mapper, ele nos permite fazer o seguinte, transformar gráfico em forma. E isso é muito legal mesmo, sério. Com esse componente vocês podem pegar ele e literalmente desenhar como é que vocês querem no gráfico, e isso vai depois se transformar na forma. E nossa, as utilidades dele são assim, ó, gigantescas. A gente consegue colocar ele, como eu falei, em qualquer lugar da definição e ele funciona muito bem. E ele basicamente nos tira do trabalho que é pensar equações matemáticas, funções, enfim, essas coisas aí de derivada e tudo mais. Ele põe tudo num gráfico e ele já faz todo o trabalho de calcular pra gente. Então, ele tira esse peso da matemática, que é importante, não tô dizendo que não é importante sim, mas ele, né, dá uma facilitada na hora de fazer a definição, porque caso as pessoas não tenham muita facilidade com matemática, ele então vem para completar e fechar todo esse gap do conhecimento de matemática, certo? Então, olha só, se tu curte design, arquitetura, tecnologia, programação, tu tá no lugar, assim ó, tu chegou no lugar certo, tá? Eu te convido a te inscrever aqui no canal do Parametrizado, também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, e também já deixa o likezinho, tá? O likezinho ele é muito importante aqui no canal, ele ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube e levar, né, todo esse conhecimento à frente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula a seguir, sugestões, críticas, quer falar comigo, quer trocar uma ideia e tudo mais, põe na caixinha de comentários que a gente responde todo mundo. Então pode colocar que teu comentário vai ser respondido com certeza. E não só aqui no YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá tem conteúdos extras e é o nosso principal canal de comunicação com vocês, certo? Então é isso, vamos começar essa aula. Tá vendo essas imagens aqui na tela? Todas as imagens que estão aparecendo aqui. Vocês veem que a gente tem um tipo de forma ali, uma função, um tipo de desenho nesses objetos, vamos botar assim, certo? A gente consegue traduzir essas formas, esses gráficos, aqui para o Grasshopper. E a gente consegue utilizando o componente, como eu falei para vocês, chamado Graph Mapper. Graph Mapper. Tem esse desenho aqui, ele é um gráfico, e ele tem essa forma aqui. Ele é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, ó. Aqui entra input, aqui sai output. Seguinte, o que o Graph Mapper ele faz? A gente consegue colocar aqui valores, então vamos colocar aqui, ó, números. Ele vai passar esses números pelo gráfico. Clicar aqui com o botão direito, ó, e Graph Types, a gente tem vários tipos de gráfico. Vou pegar ali o mais usual, que é, por exemplo, o seno. E aí, quando a gente seleciona o gráfico, ó, a gente vai ter agora esse desenho aqui, o gráfico, e a gente tem essas âncoras, ó, que a gente pode desenhar o nosso gráfico aqui no Graph Mapper. E aí, quando esses números eles entram, eles vêm, eles passam aqui pelo gráfico, eles são computados pelo gráfico, e aí no final ele nos dá aqui, ó, números novamente, mas agora vamos botar assim, em função do gráfico. Vamos botar assim, ó, de f de g, tá? Matemática aí. F de G, ok? O que acontece, tá? Todo número que a gente passar para cá, a gente passa por esse gráfico aqui, então ele nos traduz, ele nos dá depois o resultado, que é aquele número em função a esse gráfico. E aí o seguinte, vocês sabem qual que é a função certinha desse gráfico aqui? Aqui a gente sabe que é senoide, certo? Mas vocês sabem, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar, sei lá, um Bézier, e aí fazer o desenho, e aí vocês sabem indicar qual que é, de fato, a equação, a função, enfim, seja como for, para gerar esse gráfico aqui. Muitos de vocês não devem saber, eu inclusive também não sei, se tem a galera da matemática aí, fiquem bem à vontade em colocar a equação pra gente. Então, o gráfico, ele nos permite, tá, usar essas formas aqui, essas equações, essas digamos assim, funções matemáticas de uma maneira muito simples, literalmente desenhando aqui. E como é que lá dentro do componente ele funciona? Isso aí é para vocês, assim, ó, nunca mais esquecerem. Eu vou copiar aqui embaixo, tá, o gráfico. E aí é o seguinte, coloquei aqui meus valores. E aí digamos que eu coloquei aqui uma lista, tá, Outline Data.
eu coloquei esses meus valores aqui para entrarem no gráfico, tá? Então, ó, peguei e passei eles para cá. O que que acontece? Esses valores, eles entram aqui nesse plano cartesiano, digamos assim, nesse grid desse nosso gráfico. E aí, olha só, ele pega esses valores e ele plota nesse eixo aqui, ó. E ele vai lá e ele divide os valores. Então a gente tem 1, 2, 3, 4. Quando ele pega esses valores e põe aqui nesse eixo, ele vai interseccionar com o gráfico e aí depois ele descobre qual que é o outro valor no nosso outro eixo. Então digamos que para essa nossa curva aqui, para esse gráfico, a gente botou o valor 1. E aí ele veio, fez aqui, interseccionou e ele descobriu que para o valor 1, ele nos retornou, sei lá, 0,3. Digamos que a gente depois veio aqui e colocamos 1, 2, 3, 4 para valor 5. E ele descobriu que agora para esse valor é 0,4. E aí depois ele pega então toda essa série de valores e ele nos retorna aqui no final. E como vocês podem ver, a gente tem, ó, esses valores aqui. O que aconteceu nesse caso? E aí que vem uma coisa muito importante e que eu já vi muita gente mudar isso no gráfico, mas não é a maneira correta de se fazer. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem de 0 até 1, 0 até 1. Então esses valores que entram no gráfico, eles precisam estar no que a gente chama de normalizados ou reparametrizados. Eles têm que sempre estar nessa proporção de 0 até 1 para funcionar. Então a gente tem que vir aqui basicamente corrigir esses valores. Eu vou fazer assim, ó, 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se eu boto ponto alguma coisa, ele entende que é 0 ponto alguma coisa. Agora que eu botei esses valores no gráfico, vocês estão vendo, ó, que ele traz essas linhas aqui, que são as linhas, ó, que eu acabei de traçar aqui. Então agora, ó, pro valor 1, ele capta esse valor aqui e depois ele plota nesse outro sentido. Valor 2, que tá aqui, nesse outro. 3 nesse outro. E assim vai indo. E no final, olha só, ele nos traz os valores que passaram por essa função desse gráfico. E o mais legal é que é o seguinte, é tudo paramétrico. Se eu vir mudando, ó, aqueles valores também vão mudando. E a gente não tem só dois tipos de gráfico, como vocês viram, ó, no Graph Types a gente tem vários tipos de gráfico. É muito legal de ficar brincando com isso, muito legal, muito legal. Tem um que eu gosto muito que é esse Conic. Eu gosto muito, dá um resultado muito interessante nas formas. A gente tem Polyline, ó, que a gente traça de fato uma Polyline. Esse eu também acho... Se eu não me engano, isso aqui é novo, tá? Ele é novo. Colocaram um novo agora aqui no Grasshopper. Se eu não me engano. Ó, abri a janela sem querer, mas já vou mostrar pra vocês. Se vocês clicarem 2 vezes, tá? Vocês podem também mexer aqui pelo gráfico. Nunca, nunca, de maneira alguma, mudem esses valores. Nunca, 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 nunca mudam. Sério. Conselho do Léo aqui do parametrizado, nunca mudem. Nunca. Deixa eu pegar um outro que eu gosto muito, tá? O Sena. O Sena é muito legal também, ó. Vocês podem ver que ele vem, ó, de 0 e vai até um certo outro valor. Então a gente tem aqui, ó, de 0, a gente tem o nosso ponto 5 bem aqui no meio, depois a gente tem o nosso 9. Se a gente fizer um sobe e um desce, vamos lá, vou botar assim, ó. Então ele vem, ele sobe, então aqui no meio, ó, é o máximo, 0.99, depois ele desce de novo, 0.8. Só que aí, Léo, é o seguinte, como é que a gente transforma isso aqui em forma? Agora que vocês têm esses valores, a ideia é um pouco da mesma daquela aula que vocês viram sobre voz e geometria. Vocês já geraram os dados. Esses dados agora eles podem servir para diversas coisas. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, um point, eu vou colocar construct. Vou construir um ponto, ele já vai estar na minha origem, mas tá tudo bem. Agora eu quero fazer uma série de movimentos aqui para nossa direita, no nosso eixo X. Então eu vou vir aqui, ó, move em X. E eu vou colocar uma série, como eu falei, ó, series. Então, ó, tá certo, tudo bem. Esses aqui já estão nos valendo, são 10 pontos aqui, que a gente acabou de mover. E aí, digamos que eu quero colocar agora um círculo, tá? Nesses meus pontos aqui. Eu vou botar o raio, sei lá, tá bom. Desde que eles não se encostem, tá tudo bem. Coloquei esses meus círculos. E aí agora, eu quero que os meus círculos, eles façam um desenho assim, ó. Então, por exemplo, tem aqui a nossa linha reta. Eu quero que um venha até aqui, outro venha até aqui, aí outro até aqui, aí desce, sobe, desce, desce. Enfim, entenderam? Eu quero que ele faça, ó, tipo um desenho. E eu vou usar o gráfico para fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou indicar agora que esses meus valores que entraram aqui de 0 até 1, eu vou indicar agora eles são valores para a minha altura. Então, olha só, vou vir aqui e eu vou colocar agora um extrude. Eu quero extrudar esses meus círculos, essas minhas curvas, na direção Z
que é o nosso pra cima. Então, olha, veio pra cima. E agora eu vou usar esses valores aqui de extrusão. E olha só, ele veio aqui, ele fez o desenho. Tem alguns problemas. Primeiro, porque agora a gente tem um valor 0, não tem como fazer uma extrusão 0. A gente só vem e levanta aqui pra cima. Aí ele vai fazer esse desenho, ó. Toda hora que eu vier aqui mudar o gráfico, ó, conseguem ver que agora a gente consegue... Isso é massa, né? Isso é muito legal mesmo. E ó, deixa eu vir agora aqui com o Graph Type, eu vou botar, sei lá, o Bezier. Bezier, ó, a gente consegue vir aqui e desenhar. Nesse caso, o que vocês podem fazer também é aumentar essa escala, porque ó, tá de 0 até 1. Porque entrou de 0 até 1, ele vai sair de 0 até 1. Vocês podem ou reparametrizar os números, ou vocês podem utilizar um multiplication, uma coisa mais rápida assim. Eu quero multiplicar esses valores aqui por, sei lá, 2. Multipliquei, vou botar aqui. Beleza, agora eles dobraram o tamanho deles. Tá? E cara, é muito legal, sério. Brincar com o gráfico, chegar nas formas é muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante mesmo. Deixa eu pegar um outro aqui que eu gosto muito, ó. Que é esse... Sign Summation. Esse Sign Summation, ele soma duas dessas funções senoides, ó, e ele depois dá o resultado ali em cima. Isso é muito legal. E não só vocês podem fazer um extrude, como vocês podem também fazer, por exemplo, o tamanho desses raios. Olha só, vocês podem pegar esses valores que estão aqui e passar pelo raio. E aí, olha só, ele também segue a mesma ideia, só que agora nos raios. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da distância entre eles, ó. Não só agora indo pra cima, mas também a abertura, o raio. E aí, como vocês podem ver, a gente pode utilizar de muitas. Nossa, a gente nem... O que eu tô mostrando pra vocês agora é o funcionamento geral, mas o que vocês podem fazer é muita coisa que vocês podem fazer. Muita coisa mesmo. Deixa eu mudar o topo e eu vou botar um seno aqui. Olha só, mesma ideia, só que agora nos raios dos círculos. Galera, eu vou falar pra vocês, tá? Quando eu comecei a aprender Grasshopper, eu meio que usava o Graph Mapper assim, no chute. No chute, eu não entendia o que acontecia e tal, eu só usava ele, seguia os tutoriaizinhos e fazia. Mas agora vocês entendem como é que ele funciona. Então vocês podem utilizar ele em diversas definições. Sempre que vocês querem utilizar essa coisa de um gráfico em forma para modificar a geometria, usem o Graph Mapper. Eu super recomendo, ele é um componente muito legal. E sinceramente, poder fazer isso de maneira paramétrica é o grande diferencial do Grasshopper. É só o Grasshopper que tem isso aqui. Só ele que consegue gerar essas coisas. Galera, então essa aqui é a aula de hoje. Ela foi bem rápida, bem curta, mas eu tenho certeza que agora que vocês têm o entendimento do Graph Mapper, vocês vão conseguir colocar eles em diversas definições. E isso nos ajuda muito. Por quê? Porque ali, como eu mostrei, aquele gráfico tá fazendo vários cálculos matemáticos que tu não precisa saber. Ele já tá dando conta disso tudo. E agora que vocês têm esse entendimento, na quinta-feira na nossa live, a gente vai fazer esse projetinho aqui. Que ele vai ser muito legal de fazer, ele tem uma fachada muito interessante. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue utilizar o Graph Mapper para gerar essa forma aqui. E a gente não vai usar só um, a gente vai usar 3 Graph Mappers que vão modificar a forma. Então assim, lembrando que se tu chegou agora, a gente tem todo um vídeo teórico na terça-feira e na quinta-feira a gente aplica esse conhecimento teórico na live. Então eu convido para tu fixar bem esse conteúdo. Quinta-feira aparece aí na live às 8 horas, geralmente. Qualquer coisa, dá uma olhadinha no nosso Instagram, que a gente, como eu falei, canal de comunicação, a gente sempre avisa tudo por lá. Então eu espero que vocês tenham gostado. E de novo, te convido a te inscrever no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa um like também se tu gostou do conteúdo da aula. E isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só botar um comentário aqui que a gente vai te responder com toda a certeza do mundo. E também nos siga no Instagram, @parametrizado. Lá tem diversos conteúdos extras.